A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, ouvintes do canal A Paz de Cristo. Estamos aqui de volta para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler a mensagem da Palavra de Deus aqui no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Você que está chegando agora, muito obrigado, seja bem-vindo. Abra aí a Bíblia. Vamos ler aqui no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a seguir, para a glória de Deus, que diz assim a palavra de Deus. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, versículo 5, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos, e estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, e nem os estatutos, e nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, as palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar seu nome. Esses ainda são teus servos e os teus povos, que restaram que resgatasse com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante esses homens. Então eu era copeiro do rei. Amém, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas perante o Senhor, aquilo que temos feito, praticado em palavra, em pensamento e obras. Senhor, dá mensagem ao nosso coração nessa tarde. Fala com cada um de nós, Pai, que a tua mensagem entre no nosso coração, que o Senhor faça milagres, maravilhas, prodígios, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos.
Meus queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa. Nós vemos aqui, queridos irmãos, a palavra do Senhor, aqui no livro de Neemias, capítulo 1, lemos do 1 até o 11. Nós vemos, meus queridos irmãos, o estado que se encontrava Jerusalém no tempo de Neemias. A palavra do Senhor vem falar para nós que veio Anani, um dos meus irmãos, aqui diz o versículo 2, ele e alguns de Judá. Aí agora Neemias pergunta pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro em Jerusalém. E ali, meus queridos irmãos, Neemias faz essa pergunta àqueles homens que vieram. E ele diz: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas de fogo. Então, meus queridos irmãos, o povo estava em grande aflição, Jerusalém sendo destruído, seus muros queimados a fogo. E a palavra de Deus nos diz que essas palavras chegou aos ouvidos de Neemias. E Neemias ficou triste. A palavra do Senhor diz que ele chorou e lamentou por alguns dias e jejuou, orando perante o Deus dos céus. Aí aqui começa a oração de Neemias pelo povo. Veja, meus queridos irmãos, Neemias ficou triste em saber o estado em que estava o povo, as portas, os muros, tudo quebrados. Ele não fez como muitos fazem, se alegram com a tristeza dos outros. Neemias se pôs diante do Senhor e começou a orar, começou a clamar e a jejuar. E é o que o versículo 4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Veja, meus queridos irmãos, o estado em que se encontrava Jerusalém, suas portas queimadas a fogo, destruídos. Neemias se propôs em seu coração levantar, erguer a cidade, os muros estavam derrubados. A palavra de Deus diz: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam por atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti no dia de noite, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, que faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecaram contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Meus queridos irmãos, Neemias agora se propôs colocar em oração perante o povo, ao ver o estado em que estava, a situação em que estava Jerusalém. Meus queridos amados, como eu disse, quantas pessoas se alegram pela tristeza, pela derrota de muitos. Mas nós vemos aqui um homem que se propôs, se colocou perante o Senhor em oração e jejum a favor do povo dele, a favor do povo de Israel. Então, meu querido, significa o quê? Que nós também devemos se compadecer
do sofrimento de muitos, seja onde for, aqui, ali ou lá, ou qualquer outro lugar no mundo ou país. Tem pessoas que se alegram com a tristeza, com a derrota do outro, mas nós vemos aqui um homem que era copeiro do rei Artaxerxes. Ele servia ao rei. Então a palavra de Deus diz que ele pediu permissão ao rei Artaxerxes para que ele viesse ir a Jerusalém reconstruir os muros que estavam destruídos. Porque ele ouviu, melhor dizendo, as palavras de Anani e daqueles que vieram juntamente com ele. Então, meus queridos irmãos, não podemos se alegrar com o sofrimento de ninguém, principalmente do irmão, de uma irmã que está precisando de uma mão estendida. Quando as pessoas que vê outro irmão, outra irmã, ou quem sabe não precisa de ser da mesma denominação que nós servimos a Deus, porque placa, título não vai salvar ninguém. O que vai fazer você e eu ser salvo é nossa fé, o nosso amor para com Deus e o nosso próximo. Então vemos aqui que Neemias, ele servia ao rei. Ali, meus queridos irmãos, ele pediu permissão ao rei para ir a Jerusalém para poder fazer aquilo que estava no seu coração, que era reconstruir os muros, as portas, aquilo que estava sendo, ou melhor, que foi destruído. Meus queridos, o povo de Deus, ele sofre desde a antiguidade, dos tempos bíblicos, perseguição. Satanás não gosta de servos do Senhor, não. Ele odeia o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus. Satanás, ele quer ver o homem sofrendo, chorando, escravizado, oprimido. Então, assim, foi as portas de Jerusalém queimadas, fendidas, queimadas a fogo. Mas ali tinha um homem chamado Neemias, que se propôs a trabalhar, a reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, minha amada irmã, que possamos ter no nosso coração o prazer de estender a mão ao caído. Se vemos prostrado, no meio do caminho parado, possamos levantar, estender as mãos para que essa pessoa se levante. Neemias se propôs um coração restaurar Jerusalém e os muros. Ele orou ao Senhor. Então o rei Artaxerxes permitiu ele ir fazer a obra do Senhor, reconstruir Jerusalém, edificar os muros de Jerusalém que estavam fendidos, destruídos. Meu amado, minha amada irmã, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo, amar até mesmo os nossos inimigos. É o que está faltando, na vida de muitos. Talvez na minha vida, na sua vida também. E Deus quer levantar homens, mulheres, dispostos a trabalhar como Neemias, que não mediu obstáculo, deixou o seu trabalho, é claro, por permissão. O rei permitiu que ele viesse a socorrer o povo, porque a cidade, o povo estava assolado. O versículo do capítulo 2, o versículo 3 diz assim, ó:
E o rei me disse: por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não eu estaria triste, o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Verso 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Assafé, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vi aos governadores da além do rio, e dei as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes de exército e cavaleiros. Amém, meus queridos irmãos? Esta mensagem da palavra de Deus é uma mensagem maravilhosa. Veja, meus queridos irmãos, a disposição, a coragem, o amor fez com que Neemias se colocasse de pé para poder começar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Meus queridos, que Deus possa dar ânimo para nós, ajudar o nosso próximo, ajudar a reconstruir a vida espiritual, porque muitos nos dias de hoje só sabem apontar. Ele caiu, ela caiu porque pecou. Porque fez isso, fez aquilo. Não, meus queridos irmãos, nós devemos ajudar ao meu irmão, à minha irmã, a se reconstruir na sua fé. A fé está cada dia mais viva no Senhor, porque perfeito ninguém somos, ninguém é perfeito. Todos nós temos falhas, fraquezas, iniquidades. Isso, enquanto estivermos vivos, teremos. Mas nós precisamos de reconstruir cada dia mais a fé. Mas sozinho ninguém vai. Só vai se tiver alguém para ajudar. Se nós amamos o nosso próximo, então vamos ajudá-lo a erguer, se pôr de pé, a se levantar, para que a obra de Deus na vida deste irmão, desta irmã, se cumpra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus queridos irmãos? Essas são as pequenas palavras, mensagem, que o Espírito Santo fale ao teu coração aquilo que nós não temos a sabedoria. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.